E aí, minha gente, sejam bem-vindos ao Emoção em Pauta. Aqui nós discutimos as estratégias para você ter controle emocional e ser livre, feliz e segura. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade é vista muitas vezes como um bicho de 7 cabeças. Nós nos culpamos por sentir ansiedade e achamos que somos diferentes de todo mundo por apresentar alguns sinais e sintomas. Só que hoje eu quero mostrar para você que a ansiedade está aí para te defender e te tornar uma pessoa capaz de prever situações de perigo e de preservar a sua própria existência. Isso mesmo. A ansiedade, ela é uma emoção que nos protege, que nos leva, de certa forma, a ter segurança. Eu sei que hoje os transtornos de ansiedade têm deixado as pessoas cada vez mais doentes e incapacitadas. Porque nós trazemos para a nossa atualidade, para a nossa realidade, medos que já não fazem mais sentido. Nós aprendemos durante a nossa evolução que esses medos nos ajudariam a preservar a nossa vida. E muitos deles, hoje, já não servem mais para nada, exatamente. Então, saiba que a ansiedade não é nada que está desregulado em você ou que você tem de doente ou diferente. A ansiedade é natural do nosso corpo. É uma reação fisiológica, evolutiva e psicológica. Nós precisamos olhar para a ansiedade para o que ela realmente serve. E entendendo os processos de como ela funciona, saber lidar com ela e desbravar esse mundo de possibilidades que existem, apesar do transtorno. O transtorno se dá quando nós saímos das situações de perigo real e nos preocupamos demasiadamente com as situações de perigo irreal. Hoje nós vamos conseguir ter essa clareza. Muitas vezes a ansiedade nos tira o chão, nos deixa exaustos, cansados, estressados, doentes até. Nós não estamos preparados para o que estamos vivendo na atualidade. Ou nós simplesmente estamos ultrapassando os nossos próprios limites. Eu acredito que nós estejamos muitas vezes ultrapassando os nossos próprios limites. E é aqui que vamos começar a entender de forma específica e clara a ansiedade. Você ter o medo de situações sociais, de lugares fechados ou abertos, de um animal específico, tudo isso está vinculado
à nossa evolução, ao nosso biológico, às nossas crenças e necessidade de segurança. Hoje nós temos muito mais conforto material do que os nossos ancestrais. Nós temos a facilidade de encontrar informações e nós já temos a previsão de muitas das coisas que os nossos ancestrais precisavam entender para sobreviver. Nós temos a segurança de um lar, de um teto, sem precisar nos preocupar com a chuva ou com o sol em demasiado. Nós temos as conexões sociais, onde a partir da linguagem nós conseguimos comunicar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, evitando então o que existia antigamente, que era a luta pela sobrevivência, porque não se tinha esse reconhecimento das emoções. Não se sabia como expressar essas emoções. Então havia o medo de ser atacado por uma tribo diferente da sua. Havia o medo de ser realmente atacado por um lobo. E hoje o que nós fazemos? Nós evitamos lugares, pessoas e situações com medos ancestrais. Muitas das vezes, esses medos são irracionais, porque não estamos falando de coisas que realmente causam algum tipo de prejuízo. Então, bora lá. As pessoas podem ter fobias específicas, que são medos de animais. Um exemplo, medo de aranha. Eu mesma possuo uma fobia muito específica com aranha. Eu posso ver uma aranha, para mim ok ver uma aranha, por mim ok ver a teia de aranha. Só que tem um tipo específico de aranha que só de eu imaginar eu já me arrepio, né? Se fosse possível vocês verem, vocês veriam que só de falar da aranha, a gente tem aí toda essa emoção aflorada, que é o meu caso. Só que no meu caso, essa fobia, ela não me impede de realizar nenhuma atividade. Se eu vejo uma aranha e preciso eliminá-la, eu vou fazer isso com tranquilidade. Só que causa essa sensação, esse sentimento, da mesma forma que causa em quem tem uma fobia, que é de alto grau, em que a pessoa não consegue nem ouvir falar sobre o animal ou situação. Então, uma pessoa, quando ela tem transtorno de ansiedade, ela começa a evitar pessoas, lugares e situações que a façam se lembrar ou vivenciar algum tipo de sintoma ansioso. Geralmente, a pessoa, ela fica, de certa forma, se colocando com riscos e possibilidades que estão além da realidade. Muitas vezes esses riscos, eles, quando colocados em xeque, eles não existem. Qual é o mal que realmente uma aranha pode me causar? Se eu for olhar todas as probabilidades e situações possíveis, alguns tipos de aranha não vão me causar nenhum dano. Existe, claro, a aranha que pode me picar, pode inchar, dar algum tipo de pus, né, etc. Porém,
é um tipo de aranha dentre várias aranhas. Então, a probabilidade de que eu seja picada por uma aranha que vai me causar toda essa reação é muito pequena. Então, quando nós começamos a questionar essa ansiedade, podemos ver que na maioria das vezes ela não faz o menor sentido. São hoje reconhecidos 6 tipos de ansiedade. A fobia específica, que é o medo do estímulo ou de uma situação específica, como a aranha, como elevadores, por exemplo, altura, alguns tipos de brinquedo no parque de diversões. Essas são as fobias específicas. Temos também o transtorno do pânico. O transtorno do pânico seria como um medo de sentir medo. O pânico, ele está ligado muitas vezes ao fato de você estar tão preocupado de ter uma crise de pânico, de sentir medo ou ansiedade, que você tem os sintomas da ansiedade muito mais aflorados. No caso do pânico, o medo, ele é o medo de sentir, por exemplo, taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça, às vezes diarreia, sudorese. A pessoa já fica um pouco angustiada pelo fato de precisar ir a algum lugar em que ela se sinta desprotegida. E o pensamento geralmente é: e se eu tiver o sintoma, o que eu vou fazer? Como eu vou me proteger? Como eu vou me cuidar? Temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, em que a pessoa tem pensamentos e comportamentos recorrentes sobre um determinado assunto. E esse assunto, muitas vezes, vai contra aquilo que a pessoa tem como princípios de vida. Por exemplo, você pode ter um pensamento sexual em relação a alguém. Só que esse alguém é casado. E para você, sentir atração por alguém que é casado é errado. Como se fosse algo que você pode controlar. O que você controla é o seu comportamento em relação a essa pessoa, certo? Só que no caso do transtorno obsessivo compulsivo, só o fato da pessoa pensar algo que vai contra os seus valores e os seus princípios, aquilo se torna repetitivo. De certa forma, que o seu organismo cria alguns comportamentos para tentar eliminar esse pensamento. Olha só. Então, tive esse pensamento, essa atração física por uma pessoa que é casada. Logo, aquilo para mim é a pior de todas as hipóteses. Eu me acho a pior pessoa do mundo, porque isso não pode acontecer. Então, eu crio um comportamento para me livrar desse pensamento. Então, eu posso arrancar os cabelos, comer as unhas. Eu posso também ter um pensamento voltado para doenças. Medo de que bactérias ou algum tipo de doença venha até mim e, de certa forma, prejudique o meu bem-estar e a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar as mãos diversas vezes, toda vez que eu pegar
no portão, na chave, na mão de alguém, numa maçaneta. Então a pessoa tem aquele comportamento para regular a sua emoção, que é voltar ao seu estado basal de emoção, como se aquele comportamento eliminasse completamente o pensamento. Só que isso não ocorre, o que acaba muitas vezes gerando a depressão como uma doença junto, né, com o toque. Temos o transtorno de ansiedade generalizada. A TAG diz respeito a todos os comportamentos relacionados à preocupação. A pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, geralmente ela vai se pegar pensando: e se eu não passar na prova? E se a quantidade que eu estudei não for o suficiente? E se eu for rejeitada? E se eu não for amada? E sempre a pessoa com transtorno de ansiedade generalizada vai ver o lado negativo das coisas, de modo que, se ela não fizer uma boa apresentação do tema que ela precisa apresentar, ela se vê como uma pessoa menor, como uma pessoa de pouco valor. Muitas das vezes, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizada se preocupa com coisas que, em sua maioria, não irão acontecer. Seria, por exemplo, apareceu uma pinta no meu braço, e então aquela pinta pode ser uma mancha de sol, porque eu peguei sol há poucos dias, ou pode ser câncer. Uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada jamais vai pensar que aquela mancha é derivada do sol que ela pegou no outro dia ou de uma queimadura recente. Geralmente, ocorre em fração de segundos essa interpretação de que essa mancha pode ser câncer. Então, ela vai consultar vários médicos na forma de confirmar que ela estava certa, de que era realmente câncer aquela mancha. Só que na maioria das vezes não será. Então, nós podemos ver o transtorno de ansiedade generalizada como algo altamente incapacitante. Imagine você se preocupar com coisas que realmente não vão te fazer algum tipo de mal, ou ficar tentando prever a resposta das outras pessoas, os acontecimentos, as situações. É bem frustrante. Temos o transtorno de ansiedade social, que a pessoa tem medo de se expor a situações sociais e de ser julgada, seja por quem ela é e seja por seu desempenho. Seria aquela pessoa que tem medo de falar em público, que muitas vezes evita ir à festa e a lugares com muitas pessoas e que elas podem ser avaliadas de alguma maneira. Então, para ela é insuportável, por exemplo, ir a uma festa e ter que encarar os rapazes, porque o olhar dos rapazes para ela não é um olhar de aprovação. Essa é a visão que ela tem em relação às situações sociais. Um exemplo de que os rapazes não a aprovam. Seja porque está acima do peso, seja porque não é engraçada, seja porque não está vestida adequadamente, independente do motivo que a faça pensar, o que a mantém na ansiedade é o fato de ter a certeza de que será julgada e avaliada
negativamente. Nunca será positivo, sempre negativo. O transtorno de estresse pós-traumático, ele ocorre após uma situação de trauma. Então, aqui nós já falamos de uma ansiedade que ocorre pós-situação. Então, a pessoa vivenciou na pele uma situação onde ela foi exposta e se sentiu vulnerável e fragilizada. Então, a ansiedade perdura por um período. Eu, por exemplo, faço tratamento de estresse pós-traumático já há algum tempo. Eu estava indo ao trabalho e sofri um sequestro. Enfim, é uma situação bem delicada que eu conto na minha história. Você pode assistir a qualquer momento. Esse trabalho do estresse pós-traumático, ele vem para devolver à pessoa a sua vontade de viver. Geralmente, o estresse pós-traumático vem carregado de desesperança e depressão. A ansiedade ensinou aos nossos ancestrais que era melhor prevenir do que remediar. Então, os nossos ancestrais passavam por um caminho para ir até a casa de alguém ou durante uma caçada e eles tinham que ficar atentos se naquele arbusto havia um leão ou não, se haveria chuva durante aquela noite. Então, sempre estavam alertas, se preparando para qualquer situação de perigo. Então, nós trouxemos isso no nosso biológico. Então, havia o medo de serem atacados, medo da altura, medo de não ser aceito, medo de não ter alimento suficiente. E a ansiedade teve, então, uma função altamente adaptativa. Então, vendo e percebendo que a ansiedade, ela vem conosco e que ela não aparece de uma forma mágica no nosso dia a dia, fica melhor para a gente poder compreender e nos adaptar e melhorar perante essas situações de ansiedade. A evolução tende a precaução. E nós não estamos com problemas. O problema está na forma em que nós vivemos. Hoje, nós nos esquecemos, literalmente, de tudo aquilo que nos é natural, que nos faz bem naturalmente. Então, nós já não temos mais aquele tempo de ócio em que ficamos literalmente à toa, sem fazer nada, curtindo o tédio. O tédio faz bem para a nossa saúde mental. Nós já não andamos mais no verde, não temos mais contato com a natureza, já não usufruímos de alimentos tão puros e saudáveis. Então, na atualidade, nós estamos vivendo cada vez mais para nos aproximarmos de vidas ansiosas. Então, a nossa própria forma de viver tem nos causado ansiedade e vai nos causar cada vez mais ansiedade se nós não pararmos para analisar e viver de uma forma que nós possamos ser melhores. Precisamos olhar urgentemente para a nossa alimentação, para o nosso movimento. O ser humano foi feito para o movimento, não foi feito para ficar parado. Nós estamos vivendo numa selva de pedra, onde muitas vezes, dentro das nossas casas, não tem uma plantinha sequer para contar a história. Hoje a minha plantinha não tá ali. Eu ia mostrar a plantinha, eu tirei ela dali. Mas nós precisamos de verde, de natureza, de alimentos que realmente
façam bem para a nossa saúde. Precisamos de mindfulness, que é a presença consciente, viver os momentos com o prazer de apenas viver. Ouvir, sentir o cheiro, degustar, tocar, acariciar. Estamos cada vez mais longe daquilo que nós precisamos ser e aquilo que nós nascemos para ser. Então, a vida que nós temos levado tem nos deixado cada vez mais ansiosos. E isso é extremamente negativo. Então, nós, por muito tempo, achamos e entendemos a ansiedade como algo que estava fora e veio para dentro. Agora é a hora de você entender que ela existe em você pela evolução e que os transtornos ocorrem muitas vezes pela forma de vida que levamos atualmente. A ansiedade, ela possui 4 regras para poder acontecer. Eu gosto muito dessa forma de ver a ansiedade. Essas 4 regras dizem respeito a detecte o perigo. A ansiedade, ela vai te deixar ali sempre alerta, dizendo que você deve sempre detectar o perigo, estar atenta a qualquer coisa que possa vir contra a sua integridade física, moral ou emocional. E, de certa forma, eliminar isso e escapar. A segunda regra da ansiedade seria: transforme o perigo em catástrofe. Onde está isso aí na ansiedade? Seria, por exemplo, um pensamento de: se o meu namorado terminar comigo, o que será da minha vida? Eu não tenho mais o que fazer. Não tem como ficar pior. Tudo é um desastre. Tudo é um desastre. Então, se eu tenho que fazer uma prova e eu passei mal no dia anterior, é um desastre. Meu Deus, e agora? Como eu vou fazer a prova amanhã se eu passei mal hoje? É impossível para mim fazer essa prova, tá fora de cogitação, não tem jeito. Leva aí para a catástrofe. Será que se você fizer essa prova e tirar uma nota abaixo da que você espera, realmente é tão ruim assim? Talvez realmente possa ser uma prova em que você precisa tirar uma nota máxima porque você, durante todo o semestre ali, titubeou nas notas, então você precisa tirar uma nota melhor agora. Ok, é razoável que você se preocupe. Agora, se é mais uma prova que você tem que fazer, tá no meio do semestre, ainda tem muito chão para rolar, qual é a eficácia de se preocupar tanto com essa prova? A terceira regra: controle a situação, como se tudo estivesse sob o seu controle. Será que as coisas estão realmente sob o nosso controle? Quando é que as coisas estão sob o nosso controle? Será que podemos controlar se as pessoas vão gostar do nosso jeito de ser ou não? Será que podemos controlar a forma das pessoas interpretarem o que nós fazemos? Então tá aí a terceira regra da ansiedade, que é ter o controle das coisas. A quarta regra é evite ou escape. Então, se eu tenho uma festa para ir e eu sei que naquela festa estará uma pessoa que eu sinto atração, estará lá um rapaz que eu conheço,
e que eu acho muito bacana, só que a ansiedade está gritando tanto que eu não vou na festa. Porque e se eu for na festa e ele não falar comigo ou ele estiver com outra pessoa? Então eu não vou, eu vou evitar a situação. Ou vou escapar dela. Que é, cheguei na festa, vi a pessoa, opa, deixa eu ir embora, porque essa pessoa não pode falar comigo, que se falar comigo, meu Deus. Então nós temos aí essas 4 regras da ansiedade. Detecte o perigo. Prever qualquer perigo a qualquer momento. Estar sempre alerta. 2. Transforme o perigo em catástrofe. Tudo é negativo, tudo é ruim e intolerável. 3. Controle a situação. É a crença de que você tem a capacidade de impedir que alguma coisa aconteça. 4. Evite ou escape. Aqui tem a ideia de que você pode controlar a situação evitando ela. É uma total ilusão de segurança, o que nos leva agora a pensar e a refletir no que essas regras da ansiedade têm nos ajudado. Hoje eu quero trazer para você uma forma de lidar com essas regras e vencer a ansiedade de uma vez por todas. Primeiramente, seja realista. Questione os seus pensamentos. Questione as suas sensações. Qual é a possibilidade, a probabilidade de que aconteça o que você está imaginando? É você fazer uma avaliação do risco. Será mesmo que se eu conversar com esse rapaz, ele vai me julgar mal? Será? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Será que essa mancha que apareceu aqui no meu rosto pode ser câncer? Qual é a probabilidade? Aqui eu não estou dizendo para você não se cuidar. Veja bem, é claro que se ocorreu algo com você, que você está percebendo que está estranho e que precisa de uma manutenção, ou que você precisa ir ao médico, sim, você deve ir ao médico. Porque se a gente negligenciar também, você pode, às vezes, adoecer e não saber. Só que aqui nós estamos falando da pessoa que quer ter o total controle. Às vezes, essa pessoa se queimou no sol, se queimou com um limão, foi uma espinha que ela apertou e aí a espinha secou, ficou aquela mancha. Para a pessoa que está num transtorno de ansiedade, ela sai dessa razão de questionar e vai só pelo emocional mesmo. Meu Deus, e agora? O que está acontecendo com essa mancha? Isso pode ser um câncer. É assim. Outro ponto importante. Ao invés de fazer a catástrofe da situação, aceite os riscos variáveis. Existem algumas variáveis que nós não vamos poder controlar. Como eu disse, a avaliação das outras pessoas muitas vezes está ligada com o que elas pensam do mundo, com aquilo que elas acreditam que seja verdade. Então, é normal que nem todas as pessoas vão gostar do seu jeito. E tá tudo bem. Então, normalizar as consequências é você olhar para você mesma como um ser humano que pode ou não ser aceito, e não é por quem você é, e sim pela visão que o outro tem do mundo. Então, você ser realista e normalizar as consequências vai te levar a viver de uma forma mais leve, porque você não vai prever o pensamento dos outros. Você não vai achar que o que está acontecendo é porque é com você.
Talvez aquela pessoa tenha mau humor com todo mundo e ela esteja só sendo mal-humorada com você também. Então, o que de fato aconteceu no passado? Qual é a probabilidade disso voltar a acontecer? Percebe que é sempre se questionar sobre o que está acontecendo, o que você está pensando, para saber se aquilo é verdade ou se a sua mente está criando aquilo a partir da sua imaginação? Percebe que a nossa mente ela quer nos proteger a todo custo, que ela cria situações que na realidade não existem. E o que poderia acontecer de pior se aquele pensamento seu negativo acontecesse? Por exemplo, se essa mancha for câncer, o que de pior pode acontecer? Ah, eu posso morrer. Mas calma, antes do morrer, existe o tratamento, existe o cuidado, existe não ser câncer, ser apenas uma mancha que apareceu porque você teve uma espinha. O médico vai te dizer isso. Então, é você lidar com a realidade e com o que de pior pode acontecer. E se eu não passar nessa prova, o que de pior pode acontecer? Aí eu tenho que fazer ela de novo. Eu tenho que fazer segunda chamada. Eu tenho que repetir esse curso. E aí? O que de pior pode acontecer? Será que isso realmente é alguma coisa que coloca a sua vida em risco? A ansiedade ela é um fluxo de energia. Então, nós precisamos vê-la e entender como esse fluxo é algo que vem e acontece e que, de fato, não deve ser uma verdade, pura e simplesmente. Então, os alarmes falsos não são o mesmo que a realidade. Muitas vezes nós vamos pensar e vai ser apenas um alarme falso. O que de fato vai acontecer é você ficar ansioso e ter que lidar com as consequências de estar ansioso. E você não morre de preocupação, obsessão, pânico ou medo. Um ponto importante também é você abrir mão do controle. De certa forma, ter essa falsa noção de que controlamos alguma coisa na nossa vida nos faz ficar ainda mais ansiosos. Então é abrir mão, deixar fluir as coisas. E quanto mais você tenta se controlar, mais a sensação de descontrole você tem. Porque é impossível você controlar o seu pensamento, a sua reação fisiológica e muitas vezes até o seu comportamento diante de alguma situação. Então, ao invés de querer controlar as coisas, é importante que você tenha observado e mergulhado naquela situação. Observar e mergulhar aquele pensamento, aquele sentimento, aquela sensação. Por exemplo, numa crise de ansiedade, o seu coração está acelerado. Algumas pessoas poderiam te dizer, controle os batimentos do seu coração. Aqui eu vou te falar algo um pouco diferente. Eu diria para você, pare, observe os batimentos do seu coração. Ele está acelerado no momento. Agora, me diga pelo menos 5 coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, esse vaso verde, tem o celular, tem uma luz, um relógio e uma taça. E volte para os seus batimentos. E observe, sem tentar controlar, de modo que você leve a sua mente a fazer outras atividades. E aí ela vai acabar deixando de se preocupar. Você muda o foco fazendo esse exercício. Mergulhar seria você literalmente ir direto ao seu núcleo. Como assim?
Eu tenho medo de falar em público. Como vencer esse medo? Falando em público. Então comece pequeno. Comece falando para os seus pais, apresentando um trabalho. Comece com seus amigos. Você vai, aos poucos, desenvolvendo as habilidades necessárias para você sobressair a esse medo de falar em público. A mesma coisa se dá no caso do medo de dirigir. Você só vencerá esse medo, essa ansiedade de dirigir se você dirigir. Então mergulhe nisso, de forma que você se sinta segura. E aos poucos você vai perceber que são situações e coisas que a sua mente tem criado para te afastar do que realmente você precisa fazer. Então, para você se sentir segura, você pode convidar alguém que você confia para estar com você no carro. E aí você dirige. Primeiro um pouquinho, eu vou próximo de casa, depois eu vou em outro bairro, depois eu ando pela cidade e quando você menos perceber, você estará dirigindo por qualquer lugar. Porque você neutraliza aquela sensação de ansiedade com a sua atividade. A ansiedade, muitas vezes, é a própria resistência da ansiedade. Porque nós estamos acostumados a não sofrer, a não fazer aquilo que para nós é desgostoso. Estamos na nossa área de segurança e acabamos deixando de fazer muitas coisas pelo simples fato de não querer ou não poder evoluir. Então, o controlar, abrir mão desse controle, é um passo para você começar a ver a liberdade que é você poder vencer a sua mente, poder vencer o seu corpo. Porque você foi preparado biologicamente para vencer tudo isso. Então, assumir a ansiedade e vivenciá-la vai te trazer para um novo nível de vida, de percepção e de vivência mesmo. Porque você estará em algum momento, você estará em pouco tempo assumindo as rédeas da sua vida sem precisar ter um falso controle das situações. Então, pare de fugir do desconforto. Vá atrás dele. Faça coisas que você acha que você não tem a capacidade de fazer. Só assim você vai conseguir vivenciar a sua vida e vencer a ansiedade de uma vez por todas. Você não precisa controlar a sua ansiedade. Os seus pensamentos mágicos, eles trazem ainda mais ansiedade. Desista deles e pense racionalmente. E você é alguém que resolve problemas na vida real. Se você é capaz de resolver problemas na vida real, quanto mais capaz você será de vencer esses problemas que estão na sua mente, que são criadas pela sua mente ancestral. O que eu gostaria que você voltasse o pensamento agora é para as crenças que a ansiedade geralmente, pelo senso comum, nos trazem. Que seria: eu não deveria me sentir ansioso. É claro que você deveria. A ansiedade é uma espécie de guia. Então, tá tudo bem você sentir ansiedade. A questão aqui é qual é o nível dessa ansiedade e o quão irracional ela é. Então, questione a ansiedade quando ela aparecer. Outra crença é: eu deveria ter vergonha ou eu tenho vergonha da minha ansiedade.
como se a ansiedade fosse algo ilógico, que você simplesmente cria. Não, e a ansiedade ela é só parte da nossa herança evolutiva. Outro pensamento seria: minha ansiedade é uma forma de insanidade. Na verdade, a ansiedade ela é totalmente útil e faz todo o sentido, como nós dissemos, para sua proteção e para a proteção da sua geração. Minha ansiedade é perigosa. Não, a ansiedade não é perigosa. Ninguém morre de ansiedade. Aqui, se você reconhece isso, você está muito mais perto de saber e de viver de forma segura, porque você começa a acreditar que mesmo sentindo medo, você está segura. Aquilo não vai tocar a sua vida. Preciso me livrar da minha ansiedade. Não, você não precisa. O fato de aceitar que a ansiedade é parte de quem somos já fará com que ela desapareça aos poucos. Devo ser racional sempre. É impossível ser racional sempre. O ser humano é, antes de qualquer coisa, um ser emocional. Então, as suas emoções é que te guiam e que devem te guiar. Minha ansiedade está saindo do controle. A ansiedade é como uma dor de cabeça. Você pode deixar que ela esteja presente. Apenas se distancie dela e observe, voltando nas 4 regras para poder conviver e vencer a ansiedade. Veja as coisas de maneira realista. 2. Normalize as consequências. 3. Abandone a necessidade de controlar. 4. Assuma a sua ansiedade. Então, sabendo essas 4 regras da ansiedade e como vencê-las, você já vai dar um grande passo na resolução das suas preocupações e de alguns problemas causados pela ansiedade. Então, olhe para dentro de você e busque reconhecer a ansiedade ao invés de controlá-la e também poder vivenciar as situações que te causam algum desconforto sem fugir da vida. Porque quando nós começamos a ceder em relação à ansiedade, nós acabamos muitas das vezes nos colocando para baixo do nosso potencial e deixando de viver aquilo que realmente nós precisamos viver e merecemos viver.